Olá, amiguinhos! Quando vemos uma privada no meio do museu, ou uma tela com uma tinta jogada, ou ainda uma pessoa nua no meio da galeria, é arte? Tem muita gente que fala, ai, isso aí pra mim não é arte. Então hoje eu vou explicar um pouco da história da arte, para você entender um pouco mais sobre o assunto. Vamos nessa? A história da arte conta um pouco da cultura de cada povo. Eles explicam pra gente como é que aquela sociedade pensava e vivia. A gente vai falar desde a arte pré-histórica até curiosidades de grandes artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso, entre outros. A arte é uma forma do ser humano se expressar, colocar pra fora o que tá sentindo. É tipo um vômito, só que produtivo. Foi meio nojenta essa explicação, né? Mas eu vou melhorar. As principais formas de arte são arquitetura, dança, escultura, música, pintura, poesia, literatura, teatro, cinema, fotografia e muitos outros, gente. Nossa, eu quase morri aqui. A primeira manifestação artística apareceu nas cavernas, que pode ser considerada como arte rupestre ou arte das cavernas. Durante o período paleolítico, na Idade da Pedra Lascada, é o período mais longo da história e que vai de 3,5 milhões de anos antes de Cristo até 10 mil antes de Cristo. Aliás, nessa época devia ser muito difícil ficar contando o ano, né? Porque era tudo ao contrário, imagina só, coisa absurda. Ainda bem que Cristo nasceu para resolver essa palhaçada. Desde os tempos da caverna que o homem já fazia arte. E não era arte chegar bêbado em casa falando, amor, não, eu só fiquei tomando um mico, Léo. Não. Eles faziam arte real. Na parede, o homem das cavernas colocou a mão e assoprou um pigmento. E assim surgiu as primeiras expressões artísticas da humanidade. Eles também desenhavam animais e usavam ferramentas para gravar desenhos de animais nas paredes das cavernas. No período neolítico, a pintura e escultura já estava mais desenvolvida e foram encontrados figuras onde o homem é representado através de uma cruz e a mulher através de uma forma triangular. Pra mim isso queria dizer, a mulher avisando perigo, vai dar problema, e o cara falando, eu não fiz nada. A arte antiga se inicia com a invenção da escrita, por volta de 3.500 a.C., criado pela necessidade de manter registros econômicos e comerciais nas primeiras grandes cidades do Oriente Médio, do Egito, Mesopotâmia e Roma. Nessa época foram criadas as 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides do Egito, o Colosso de Rhodes, os Jardins da Babilônia, a estátua de Zeus, o Templo de Artemis, o Mausoléu de Halicarnasso e o Farol de Alexandria. Eu ainda queria muito visitar todos esses do mundo muito louco. Um dia eu chego lá e mostro pra vocês. Com a invenção da escrita, surgiu também a literatura. E lá na Suméria, uma das primeiras manifestações da literatura foi a Epopeia de Gilgamesh. É um ótimo livro, é muito bom. Que foi? Eu li. A Suméria é cheia dos mistérios. Se você quiser até outro dia, eu posso fazer um vídeo exclusivo só contando dos mistérios da Suméria. Escreve aí nos comentários, se você quer ou não. Foi também na Suméria que surgiu a música usada nos templos, onde os sacerdotes cantavam aos deuses. Eram hinos e salmos, tipo... Era mais ou menos assim. E foi no Egito que apareceu a arte como conceito religioso de imortalidade, sobretudo do faraó. Eles faziam monumentos colossais. Eu bem que queria ser um faraó. Imagina o faraó muito louco ali, fazendo umas esculturas pra mim. Imagina o meu Instagram ali bombando, todo poderoso, hein? A arquitetura do Antigo Egito nos impressiona até hoje, com o uso de blocos enormes e obras gigantescas. Os egípcios inventaram monumentos como o obelisco, que todo mundo roubou. Aqui no Ibirapuera, por exemplo, existe um, né? Só faltou trazer uma esfinge pra cá também. A pintura egípcia era desenhada de forma hierárquica, ou seja, o faraó tinha que ficar maior, os súditos iam ficando menor e os inimigos menor ainda. Se não fizesse nessa ordem, o pintor perdia a cabeça. Os egípcios pintavam a cabeça e os membros de perfil, enquanto os ombros e os olhos eram pintados de frente. Se chama lei da frontalidade. Os motivos para isso são ainda meio discutidos. Tem gente que fala que eles não tinham conhecimento e tal, o que eu acho difícil para quem criou as pirâmides. Já outros dizem que aquilo tem toda uma simbologia. Os gregos também se destacaram pelos seus pensadores. Quem nunca ouviu falar de Sócrates, Aristóteles, Platão? Se você não ouviu falar, melhor voltar para a escola, que esse vídeo aqui não vai te salvar não, viu? Os gregos também se destacaram na pintura e na escultura, que tinha uma expressão em movimento, corporal e era fantástico. A escultura é marcada pela simetria, perfeição. Sim, era tudo deus grego, velho.
Sabe quando você vai no museu e tem aquelas estátuas bonitas, fortes, tudo pelado? É isso, era grego. E se você reparar, tudo tem peruzinho. Não é que eles tinham peruzinho na época, mas para seguir uma proporção e ficar bonito, eles faziam o peru pequenininho. Imagina só, uma estátua do negão da piroca no meio do museu. Não ia ficar bonito, né? A arte da pintura era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. Eles eram muito detalhistas e já tinham um padrão de cores, figuras negras sobre o fundo vermelho, ou figuras vermelhas e douradas sobre fundo negro, ou fundo branco. Ou seja, os caras já eram designers. Eles também se destacaram muito na arquitetura, com grandes templos e umas colunas completamente simétricas. Tudo isso para cultuar os seus deuses. Com o tempo, as esculturas femininas que eram vestidas passaram a se apresentar sem roupa. Eu acho legal. As estátuas gregas que chegaram até os dias de hoje eram cópias dos romanos, que era tudo copião. Teve o lado bom que eles salvaram a história. Poucos exemplos como Vênus de Milo são originais. Os gregos também inventaram o teatro, que era um culto ao deus Dionísio, que era o deus do vinho. Imagina só, essas festas deviam ser uma loucura, essa animação, né? Apesar de muito vinho e muita bagunça, era uma manifestação sagrada e acontecia durante a primavera. O teatro grego também ficou marcado pelas máscaras ornamentais e pelo tablado. O primeiro homem considerado ator foi Téspes, que fingiu ser Dionísio e saiu pela cidade nas festas, e deve ter beijado geral, viu? Assim, a tragédia grega virou uma das maiores heranças desse povo. Algumas peças são encenadas até hoje. Mais tarde, o teatro passou a relatar o cotidiano através da comédia. Frequentemente, ouvimos falar em arte greco-romano. Isso ocorre porque a arte grega influenciou completamente a arte romana. Na verdade, os romanos deram uma quibada forte na arte grega. Por sua vez, também sofreu uma ação da arte romana. É verdade, ficou um troca-troca enorme entre eles. Na pintura romana, vemos tridimensionalidade. Eles pintavam cenas do cotidiano, figuras mitológicas e religiosas e conquistas militares. Na Itália surgia o Renascimento por volta de 1200, renovando a cultura e arte, valorizando o artista como criador. Nesse período, tivemos Sandro Botticelli, que pintava deusas e quadros famosos de sonhos. O mais importante artista do Renascimento, o cientista, matemático, engenheiro, arquiteto, poeta e músico, Leonardo da Vinci. O cara quase não dormia, para aprender cada vez mais. Ele só dormia 90 minutos por dia, que eram divididos em sonecas de 15 minutos, a cada 4 horas. E com isso, ele teve muito tempo para criar as obras mais famosas do mundo. Entre elas, temos a Mona Lisa, um quadro cheio de mitos e lendas. Se você olhar para a Mona Lisa, às vezes parece que ela está sorrindo, às vezes parece que não. Tudo isso devido à genialidade do nosso Leonardo. Estudiosos dizem que a Mona Lisa é um autorretrato do próprio pintor Leonardo. Outros já falam que a Gioconda, que é o outro nome da Mona Lisa, era um auxiliar de Da Vinci, com quem ele tinha um caso, que ele tinha um namorico. Por fim, tem uma tese que fala que o rosto dela seria uma escrava, chamava de Catarina, que ainda por cima seria a mãe de Leonardo, a mãe verdadeira. Enfim, se vocês quiserem também, eu posso fazer outro vídeo só falando da obra de Da Vinci, que tem muita informação bacana. Escreve nos comentários. Leonardo também pintou a Santa Ceia, que está cheio de mistérios. O Léo, se é que eu posso chamar ele assim, foi o pré-criador do avião, já que ele inventou algumas máquinas voadoras que tentavam voar e nem sempre dava muito certo. Mas ele já tinha um protótipo ali que tentava fazer algo que no fim virou o nosso avião. Da Vinci também escrevia ao contrário, ele escrevia tudo invertidamente, inclusive nos seus diários. Uns dizem que isso aí é um bom exercício para desenvolver o cérebro. Eu não ia conseguir, mas nem direito eu consigo escrever. Agora vamos falar das outras tartarugas ninjas. Sim, Rafael era o mais clássico e pintava as Madonas, misturando mitos e humanidade. Ele pintou a Sagrada Família e esculpiu algumas obras mais famosas do mundo. Michelangelo era um grande desenhista, pintor, escultor e arquiteto. Aos 23 ele fez a famosa Pietà. Aqui no Brasil a gente tem uma réplica dela em Caxias do Sul. Tipo, se não tá dando pra ir pra Europa com esse euro absurdo, você pode ir pra Caxias fazer um selfie na Pietà. Michelangelo também pintou o Juízo Final na Capela Sistina, obra impressionante. Donatello já era um grande escultor, ele inspirou muito Michelangelo. E tivemos também Jan van Eyck, que é considerado um dos melhores artistas e mais célebres. No final do Renascimento, eles começaram a fazer obras que quebravam o padrão da época, com cores e perspectivas menos rigorosas. Tintoretto era grandioso, Tiziano pintava nas cores, El Greco na Espanha trabalhava luz e sombra de uma forma única.
Na Holanda, Bosch pinta um universo fantástico, cheio de simbolismo. Na literatura, Dante Alighieri escreve a Divina Comédia. Ao longo do tempo, Dante inspirou muitos artistas com a sua obra. A Divina Comédia foi ilustrada por Michelangelo, por Gustave Doré, por William Blake, por Sandro Botticelli, por Salvador Dalí. Ah, coisa fina, meu! A escultura do Rodin, O Pensador, aquela assim, foi inspirada na obra do Dante. Dante é considerado o fundador da língua moderna italiana. Afinal, ele rejeitava o latim, ele não queria falar latim. Ao escrever em italiano vulgar, ele deu o pontapé inicial para a difusão da língua. Dante só passou a ser reconhecido um século depois da sua morte. Imagina comigo vai ser assim? Depois que eu morrer que vão me considerar? Vão me aceitar? Será? Então vai dando like nesse vídeo aí. Nessa época também tivemos Camões, famoso pela obra Os Lusíadas, inspirado em um naufrágio que ele sobreviveu, depois que quase toda a população morreu. O livro conta a descoberta do caminho marítimo para a Índia e é contada em 8.816 versos, que são oitavas decassílabas sujeito àquele esquema rítmico, AB, 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 CC, lembra disso na escola? Apesar de Camões ser considerado português, até hoje ninguém sabe ao certo a exata origem e data que ele nasceu. A gente sabia que ele adorava uma treta de rua. Ele chegou a ficar preso em 1552, ele arrumou confusão e foi em cana. A famosa ópera surgiu no Renascimento e permanece influente até hoje. Na segunda metade do século XVI veio a arte barroca. O barroco começou em Roma, depois se expandiu por toda a Europa. As obras tinham um ar espetacular, eram obras comoventes e deslumbrantes, como a Fontana di Trevi, de Nicola Salvi, destino obrigatório se você estiver em Roma. Dizem que se você jogar uma moeda na Fontana di Trevi, o seu desejo vai se realizar. Eu vendo aquele monte de moeda de euro que vale uma bica, eu falei, se eu pegar essas moedas aí que meu sonho se realiza, meu. Barroco é a fase do movimento e da dramaticidade. Nessa fase existe um conflito entre o racionalismo renascentista com o cristianismo medieval. Eles não se entendiam muito nas ideias. Artistas que se destacaram foram Bernini, que fazia esculturas para a igreja. Esse aparece muito na televisão ali, são aquelas obras da Igreja de São Pedro. Todas aquelas obras são dele. São mais de 284 colunas jônicas e obras dentro da Basílica também. Ele foi inspiração para o livro Anjos e Demônios, que denunciam supostos símbolos Illuminati nas suas obras. Eu acho que pode ser isso mesmo, mas isso também é tema para outro vídeo se vocês quiserem. Outro destaque foi o Barromini, que fez grandes obras como a Cúpula de Santo Ivo, entre outras, mas ele nunca chegou a Bernini, com quem ele disputava muito. Barromini também era uma pessoa muito perturbada, ele morreu com ferimento, que ele se fez deprimido porque achava que a sua obra não era reconhecida, que o outro era mais, enfim, era um ciumentinho, né? Na pintura se destacava Michelangelo Merisi, que você deve conhecer como Caravaggio, com suas cores intensas e formas sólidas. Ele era ansioso, ele era apressado, ele entregava as obras antes do prazo e pintava muito. Uns diziam que ele era um dinheirista e criticavam muito ele por isso, dizendo que o trabalho dele era mal feito. Ele também era briguento e adorava xingar os outros. Ele chegou até a atirar pedras por mais de uma vez contra os pedestres que passavam na frente da janela dele em Roma. Ele foi processado e levado para a prisão algumas vezes. Na tela A Morte da Virgem, por exemplo, comentam que o pintor teria usado uma prostituta morta. Que bizarro! Enfim, foi bem polêmico. Na Holanda, Frans Hals começa a fazer retrato. Jan Vermeer faz ambientes e paisagens. E Rembrandt usava uma forte iluminação frontal, como objetivo de fazer que o observador preste atenção em algo que ele quer mostrar, algo que ele escolhe. Então ele desviava através da luz o foco para um determinado ponto. No retrato Jean Six, por exemplo, de 1654, o modelo está calçando uma das suas luvas e seu rosto sombrio olha calmamente para frente, enquanto suas mãos estão iluminadas. Ou seja, ele contava uma história com a sua obra. Ele era muito atrapalhado com as contas, não pagava nada, ficava devendo. Ele foi à falência em 1656. Aos 50 anos de idade, teve que vender casa, móvel. Parece que ele vendeu até a mãe. Enfim, esse é um pouco da história da arte. Esse episódio vai continuar se vocês quiserem saber mais. Por isso, deixa o seu comentário, senta o dedo no like e aproveita para assistir as outras coisas aqui do canal. Vou deixar o destaque esse vídeo aqui, vai, clica aqui para assistir. Fechou? Até o próximo, gente. Tchau, tchau.